ontem no velório eu tive a oportunidade de dizer, vou repetir aqui as minhas palavras, ou seja, não vou repetir, acho que não cabem palavras em momentos como esse. Mas a grande lição que o Espinosa deu para o mundo do futebol foi de que é possível ser vitorioso, sim, com dignidade, integridade, né, e caráter. Foi um vitorioso, né, mais do que vitorioso do futebol, vitorioso da vida, né, campeão da vida. E isso é muito mais do que apenas ganhar títulos. Então, acho que nós temos uma responsabilidade grande. Na apresentação dele, ele falou que gostaria de ver de novo o placar do Maracanã botando o Botafogo campeão, né? Como ele conseguiu. E acho que é uma luta de todos nós, né, nesse grande clube. As dificuldades são sempre possíveis de serem superadas, né? A única chance das coisas não poderem acontecer é exatamente o fato de a gente ter perdido essa grande figura, um ídolo do clube do Botafogo, e que a gente possa sempre, ao longo toda a temporada, pensar, né, que não é uma vaia da torcida, não é um momento ruim no jogo, não é uma derrota que vai nos fazer perder, né, a coragem de fazer coisas. Ele foi sempre um corajoso e é isso que nos deixa. E falando um pouquinho, então, né, sobre esse trabalho, vocês domingo estreiam na Taça Rio. Eu queria saber o que você está pensando para essa partida. O Honda conseguiu visto de trabalho, mas está fora porque ainda não está regularizado. Existe essa possibilidade do Cortez começar mesmo entre os 11? A situação do Honda, para mim, é normal, porque eu vivi no Japão, sei das dificuldades, né, em relação a visto de trabalho. Quando é ao revés, é a mesma coisa, ou seja, nós, quando vamos para lá, também é um processo complexo, não é fácil, isso tem a ver com a cultura deles, né? Já sabíamos que dificilmente poderíamos contar com ele, né? O Cortez já está em condições de jogo também, é uma opção, o que eu posso dizer para você, é uma opção bem viável, né? Nós estamos ainda a aproveitar o dia de hoje e de amanhã para fazer alguns ajustes ali, e esses ajustes têm a ver realmente com a equipe que irá iniciar, que não vai ser muito diferente daquela que iniciou contra o Náutico, né? Nada. Antônio, queria até pedir primeiro licença para tocar de novo no assunto que eu sei que não é muito bom, muito legal de vocês ficarem falando, que é a situação de ter perdido o Espinosa, mas até vou me alongar um pouquinho. Ontem, quando eu saí de lá, eu vi você andando, repensando. E uma cena que me marcou foi uma foto que estava passando, assim, que alguém postou da família, que era uma foto do Espinosa indo e você voltando, dando a mão um para o outro, ele em preto e branco e você em colorido. Eu não sei se você viu essa foto, mas eu vi os familiares comentando sobre, como se fosse até uma passagem de bastão. A gente que viveu as últimas semanas aqui de vocês dois juntos, a gente viu para os torcedores o quanto que isso foi impactante. 2 símbolos de 2 títulos tão importantes para o Botafogo juntos. E aí acontece isso tudo e vem essa foto de uma espécie de passagem de bastão dele para você. Você de fato sente isso? Você sente como se fosse uma missão mesmo? Você está aqui nesse momento com tudo isso que aconteceu? Agora, acho que foram muitas coisas assim, em pouquíssimo tempo, marcantes, né? Eu acho que isso aí que você falou é uma delas, né? Eu curti muito de estar com o Espinosa, né? Assim como curti estar com o Abel. Acho que é possível perfeitamente profissionais como nós estarmos juntos em funções distintas, né? Porque aí envolve uma coisa que é caráter, né? A gente sabe quem são as pessoas, né? Eu
Estava a curtir muito esse momento, infelizmente não vai ser possível, mas eu tenho dentro de mim, né, se já existia, tenho um compromisso muito grande com a instituição, com ele, né? E só posso retribuir isso com muito trabalho e muita dedicação. E eu queria também falar do Honda. A gente acompanhou alguns treinamentos e a gente viu que enquanto você vai falando, o Lazzaroni fica com ele, traduzindo ali do lado. Acho que a gente ouviu pouco você falar dele depois das atividades. Então, o que você viu dele, como ele está fisicamente? Ele não pode estrear por causa dessa questão burocrática, mas ele estaria pronto fisicamente? Você tem uma previsão de estreia para ele? Eu tenho conversado bastante com ele, né? E a ideia é absorver o mais rapidamente possível alguns conceitos táticos, né? O que não é difícil, pelo contrário, acho que ele vai ser muito importante, porque já trabalha, o tempo dele, especialmente de Europa, trabalha com alguns conceitos que acho que são extremamente importantes para nós. Então, ter alguém dentro do campo que possa fazer isso facilita muito o trabalho de qualquer treinador, né? E a ideia de ter, né, de fazer alguns jogos treinos tem a ver com a ideia de dar jogo para ele, minutos, né, com uma situação mais real de jogos, né? Mas é pela cultura do japonês, pela disciplina, pela preocupação constante deles como profissionais de estarem nas melhores condições possíveis, especialmente no que toca ao aspecto físico. Ele vai estar em condições de estrear assim que a sua situação administrativa esteja regularizada e ele possa fazer. Talvez, espero que seja no jogo contra o Flamengo. Antônio. Oi. Boa tarde, tudo bem? Tudo bem? Do jogo com o Náutico para cá, teve um período de carnaval, mas enfim, muitos treinos, né? Um pouco maior de preparação, o período. O que deu para melhorar, aprimorar o Botafogo para essa estreia na Taça Rio? Eu acho que é muita pretensão, seria muita pretensão da minha pessoa como treinador dizer que eu tenho falado, não aqui, com jogadores, né, da importância daquilo que eles sentem, que conseguiram de forma consciente, ou seja, sólida, pegar do Valentim e dar continuidade a isso. Acho que é muito importante, porque toda hora quebra de processos, fica muito confuso para o jogador. Então eu acho que eu estou apto a dar continuidade àquilo de bom já existia e agregar, somar algumas coisas a mais, né? Mas o tempo é impossível disso. Esses são os jogos, né? E você sempre entra com algo que condiciona muito, que é condicionante, né? Que é a competição em si e resultados, né? Mas nós vamos tentar apresentar algumas coisas e aí fica para vocês analisarem aquilo que pode ser feito durante esse período aí, em termos de ideias de tática, né? De jogo. E do time, tem alguma coisa mais específica que você pretende, queira agora trabalhar? Se é mais uma peça, mais um setor? Alguma coisa mais específica? Não, eu não acredito nisso, cara. A minha visão é completamente sistêmica. Esse lance de, tá errando a finalização, treina só finalização. A finalização dentro de um jogo, ela depende de vários fatores. Não é só o fato de você chegar, rolar a bola para o jogador no treino e ele chutar em gol. Dificilmente ele vai estar confortável para chutar da maneira que ele chuta num treino isolado de finalização. Tem que estar dentro de um contexto de jogo, cara, né? E aí você soma uma coisa que é fundamental, que é a parte emocional, né? Entendeu? Alguns jogadores sentem mais, outros não, né? O que eu quero e falo para o jogador é o seguinte: é coragem, cara. Nós temos que tentar fazer coisas diferentes, não ficar na mesmice, entendeu? E isso tem que correr riscos. E para correr riscos você tem que ter coragem, para fazer de uma maneira organizada, mas coragem para fazer, cara. E essa situação é o seguinte: o clube, o Botafogo é histórico, mas tem uma história extraordinária, entendeu? Riquíssima, e momentos difíceis todos nós passamos, né? Então, tem que acabar com isso, tem uma torcida
ávida de jogos, de bons jogos, de vitória, entende? Nós temos que ter coragem para buscar isso, mesmo com o condicionalismo que temos, e outras equipes, a maior parte das equipes brasileiras também tem equipes, não estou falando de clubes, estou falando de equipes, né? Mas isso não pode ser impeditivo da gente tentar fazer coisas aí. Desculpa. Se vamos conseguir ou não, depende de nós, né? Agora, cara, parar de falar em coisas pequenas, nas dificuldades, elas existem, cara, estão aí para serem superadas, nós temos que pensar grande, e pensar grande não é através de palavras, falar coisas aí bonitas e grandiosas, não. É nos pequenos gestos, nas atitudes diárias, né? E parar com essa lamenta. Botafogo é grande demais e precisa retomar o caminho, né? E depende daqueles que estão desenvolvendo o trabalho nas áreas, dirigentes, funcionários, jogadores, comissão técnica, todos nós. Agora parar com lamento, não tem que lamentar nada, de ficar, não, pensar e tá certo? E tentar fazer coisas grandes, e aí é preciso só isso aí, coragem e audácia, é isso que eu quero. Quero não, que eu gostaria de ver. Tudo bem, Autório? Aqui atrás, boa tarde. No jogo contra o Náutico, o Juan Renato fez a estreia dele, o Pedro Raul começou no banco, mas entrou no decorrer do jogo. Você pretende manter esses dois jogadores como titulares? Bem, eu vou te dizer uma coisa bem clara, que eu gosto de ser transparente com vocês. O Pedro Raul tem o seguinte, ele estava em um processo, né, cara, de recuperação, tratamento, e eu sentei com o Pedro Raul e sentei com o departamento médico como um todo, né, cara, eu não gosto de falar mais departamento médico, é um núcleo de rendimento ali que tem médicos, fisioterapeutas, fisiologistas, psicólogos, tudo. E mostrei o seguinte, é um jogador extremamente importante para nós, não pode ficar indo e voltando, então nós tínhamos um jogo que era decisivo, ali não podia passar. Então, era possível fazer um sacrifício e interromper um pouco o processo de tratamento, né, um processo pedagógico de tratamento que estava acontecendo, e aí depois eu daria, mesmo ele estando melhor, as condições de não fazer o primeiro jogo contra o Boa Vista para ter um tempo mais largo para definitivamente se recuperar. E nós tratamos isso de uma forma muito clara, definimos isso, e isso está definido, entendeu? Se ele tiver que ficar fora desse jogo, vai ficar, porque é uma coisa já pré-determinada, criamos esse cenário e eu vou ser rigoroso em cumprir isso aí. O Renato jogou, teve bem, ele deve jogar, cara. Boa tarde, Autório. Thiago, TV Band. Eu queria saber sobre o próximo jogo contra o Boa Vista. Dentre os pequenos, talvez o Boa Vista tenha a melhor equipe, visto que chegou à final da Taça Guanabara. O Botafogo não fez um primeiro turno tão bom, não chegou nas fases mata-mata. É um jogo complicado essa estreia na Taça Rio? Não tem jogo complicado, cara. Nós temos, o que eu peço aos jogadores é o seguinte, nós vamos, passo a passo, tentar construir uma ideia de jogo aí. Tá certo? Tem jogos que ela vai aparecer com mais evidência, outros nem tanto. O que eu não vou admitir é a gente renunciar em função de qualquer adversário que seja, qualquer tá certo? Mais ou menos poderoso, aquilo que nós queremos como jogo. Não admito, não posso aceitar. Nós vamos nos preocupar conosco, em fazer o nosso jogo, né? E, logicamente, ajustes estratégicos em relação aos adversários. Mas não vou admitir renunciar ao nosso jogo, a deixar de fazer aquilo que nós temos que fazer porque o adversário é assim, o assado, entendeu? Então, complicado todos os jogos são, até começar, e a equipe produziu o suficiente para descomplicar as coisas. Tem momentos que a gente vai fazer isso da melhor maneira e outros nem tanto, mas o importante é não renunciar nunca àquilo que nós queremos, é um jogo. Não vou rotular que tipo de jogo é esse, porque eu já falei aqui na minha apresentação, acho absurdo, acho até hipocrisia quando se fala tanto em preservar e falar em diversidade, você está entendendo? Na pluralidade das coisas. E hoje a ditadura, quase que uma imposição de se jogar só de uma maneira. O futebol sempre foi interpretado de diversas maneiras.
O importante é você ser eficiente e eficaz na maneira como você pretende fazer o seu jogo, né? Ser eficiente é fazer bem feito as coisas e ser eficaz é fazer a coisa certa, ou seja, o jogo. Quantas vezes a gente vê uma equipe ser eficiente na maneira como joga, faz bem, só que, porra, não faz gol, cara. Então não foi eficaz. E você tem que ser as duas coisas, né? É fácil falar, né? Fazer é um pouco mais complicado. Perfeito. Falando sobre o Honda, alguns amigos já perguntaram sobre, mas eu queria saber um pouco sobre o entrosamento dele com a equipe, com você, o dia a dia, como tem sido esses primeiros momentos com o Honda. Acredito que o torcedor, claro, esteja ansioso para a estreia dele, mas como tem sido esse entrosamento dele com o elenco no dia a dia? O jogador japonês, eu tenho oportunidade de trabalhar com ele, né? Lógico que o Honda teve uma passagem excelente por Europa, né? E aí já alterou um pouco, né? Ganhou um lado profissional, cresceu muito em termos táticos e estratégicos, então é um jogador que vai ajudar muito dentro de campo com isso. Depois, é um jogador que joga para frente, né? Isso aí vai ficar claro, cara, de maneira simples e objetiva. Nos treinos isso já é possível de ver, os próprios jogadores comentam, então vai facilitar aquilo que nós queremos, é jogar com o objetivo de jogar sempre com os olhos postos no gol adversário, né? E ele é um jogador que tem essa característica muito clara, muito acentuada. Boa tarde, doutor. O Botafogo passa por um momento financeiro difícil, todos nós sabemos, e há uma intenção da diretoria de negociar alguns atletas para dar uma aliviada na folha salarial. A gente até já noticiou sobre alguns jogadores importantes, como o Carlos, que podem sair, outros já estão aí num processo de negociação mais avançado para serem emprestados. Vamos combinar um negócio aí. Pode parar de falar de Carlos e Cícero sair, cara. Tá. Eles estão aqui no grupo, cara. Se amanhã ou depois... não é você não, estou falando geral. Vamos parar. Amanhã ou depois, se tiver que acontecer alguma coisa, vai acontecer. Eles estão no grupo, sou eu que estou falando e ponto final. Tá. Minha pergunta nem é sobre eles dois especificamente, é sobre o quanto você ainda enxerga que esse grupo pode mudar, como a diretoria está conversando isso com você, com a temporada já em andamento, né? Não, a minha ideia é o seguinte, eu vou ter que me alongar um pouquinho para vocês entenderem aquilo que eu penso do futebol. Acho que é o seguinte, é impossível se trabalhar o calendário brasileiro, o ridículo calendário brasileiro, faz com que as equipes inchem, ok? Os seus grupos de trabalho, né? Número de jogadores alto por causa de lesões, de cartões, você joga toda hora e você começa a colocar jogadores aí no grupo, né? Primeiro, que dificulta muito a qualidade do treino. Segundo, existem jogadores que ficam ao longo de uma temporada, de um ano ali, sem oportunidade necessária. Então, a minha cabeça vai muito além disso, cara. Eu acho que o futebol brasileiro tem que entender o seguinte, há um desperdício enorme de jogadores brasileiros até 21 anos. Você hoje lança jogadores com 18, 17 anos, 20, e imputa a responsabilidade deles decidirem. Se fazem 3 jogos ruins, a torcida já diz que não vale nada, a direção encosta, você está entendendo? Esse jogador se perde, daqui a pouco você vai vê-lo lá na Europa, parecendo bem, ou em outro clube, e o cara passou por aqui. Então, como é que se trabalha isso aí? De uma maneira muito simples, cara. É com um grupo de acabar com o sub-20, sub-19 e criar sub-21, entendeu? Em que você vai ter o olhar interno para o clube, vários jogadores com qualidade, mas que ainda estão em desenvolvimento, que até 21 anos a gente considera o jogador em desenvolvimento, entende? E aí, pensar dessa maneira, você tendo um grupo sub-21 que possa disputar o Campeonato Brasileiro Sub-23, aí, aspirantes, como queiram dizer, são jogadores que estão dentro de uma mesma metodologia, você não precisa inchar a primeira equipe, o grupo de jogadores da primeira equipe, com muitos jogadores, porque quando você faz isso, 3, 4, 5 jogadores na temporada são muito pouco utilizados. Só são utilizados em uma emergência, cara, e aquilo gera um ônus para o clube no final do ano. Quando acontecer isso, situação emergencial, você dá uma olhada para baixo, para o teu sub-21, busca um jogador que é teu e que está dentro do teu projeto esportivo e bota para jogar.
Entende? Agora, isso é um processo para ser feito. Primeiro você tem que ter a ideia, depois coragem para fazer isso. E planejamento. Você está entendendo? Então, nós vamos pensar em caminhar para isso. Estamos longe disso ainda. Agora estou falando da nossa realidade. Estamos, entende? Porque por uma série de motivos, de razões que todos sabem da dificuldade do clube. Agora o clube está entrando dentro, quer entrar nesse caminho, e para isso estamos falando bastante, a direção está nos apoiando e entendendo muito, porque vamos construir as coisas em conjunto, refletir em conjunto, e refletir aquilo que é o futebol como um todo, e não apenas ficar com o olhar aqui e se esquecer de olhar o que se passa no contexto. Antônio, só para tirar uma dúvida, para a gente falar certo, sobre o Pedro Raul, você disse que é um planejamento, né, para ele voltar a 100%, para evitar essa lesão de início de temporada. Contra o Náutico valeu um esforço, que era um jogo decisivo, e Exato. Agora, né, tem o início de Taça Ou Rio, seja, para te clarear, eu troquei o primeiro jogo do Carioca pelo jogo do Náutico. Ele está fora ou deve ficar fora? Essa é a dúvida. Eu acho difícil ele ir para esse jogo, muito claramente, mas não vou agora cravar aqui que amanhã ou depois aparece e vão dizer que eu levei vocês para um lado. Eu nunca vou fazer isso. Jogar vocês para um lado e fazer outra coisa. Eu acho isso muito mal. Então, o que eu estou dizendo, sinceramente, eu acho difícil ele estar presente. A última, mas na verdade são duas questões que eu quero tirar uma dúvida. Não sei se você pode falar também sobre esse assunto, sobre o Yaya, se tem alguma novidade, se as conversas continuam. Não, esse assunto está com a direção, aquilo que eu falei. Não é em relação ao Yaya, nem ao Ioiô, nem ao Yuyu, entendeu? Qualquer jogador, só vou falar dele quando se tornar realidade no clube, entendeu? Tá, e a outra questão que você, quando entrou, né, falou da questão da máscara, e que é um assunto que realmente está chamando atenção no mundo, lá fora a gente já viu que em alguns centros de treinamento também os jogadores não estão nem se cumprimentando por conta do coronavírus. O Bayern de Munique pediu isso e evitar autógrafos e tudo. Aí eu queria ver como é que você está vendo toda essa situação, né? Teve o caso confirmado aqui no Brasil, como é que você está vendo essa situação? Aí eu vou voltar a falar aquilo que eu falei sempre, né? Acho que o futebol é vida, então não pode fechar os olhos para isso, né? Não dá para pensar que isso é uma marolinha, como algum tempo atrás alguém falou e depois veio um tremendo tsunami. Estou falando em relação a outras coisas, né? Não sei se você lembra. É uma situação que está aí, quando você sabe, o continente europeu hoje já está com... Né? A Itália, acho que me parece, é o país europeu mais afetado nesse momento. A coisa está a se espalhar, é impossível você fazer um controle rígido disso, de ida e vinda de pessoas, e nós temos que estar atentos aí, porque é algo que preocupa realmente, né? Aliás, não é só isso, né? O sarampo, que a gente sabe que está vendo, então uma série de situações aí. Valeu? Abraço, boa tarde.